E aí pessoal, tudo bom? Eu me chamo Francisco, sou aluno de doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola da UFRB e hoje a gente vai falar com vocês a respeito de sensores de umidade. Quando me referi a sensores de umidade, eu queria falar diretamente sobre sensores de umidade do solo, tá? Os sensores de umidade do solo é uma forma indireta de medir umidade. A forma direta é a umidade gravimétrica. Eu correlaciono a massa de solo com a massa de água em um espaço conhecido, tá? E aí, os sensores eles vêm de uma maneira indireta, porque eles partem de outros princípios para medir esse conteúdo de água no solo, tá? Existem vários tipos de sensores. O mais conhecido é o tensiômetro. O tensiômetro ele mede a tensão com que a água está retida no solo. E aí tem outros sensores que existem no mercado. A exemplo, os sensores capacitivos. Ele mede a capacitância do meio e correlaciona isso com a umidade. Um muito conhecido é a TDR, tá? Muito empregado em experimentação agrícola pelo fato de possibilitar a coleta de dados automática. E alguns dizem que é um sensor muito preciso. A gente está aqui hoje no laboratório de instrumentação e tecnologias embarcadas do programa de engenharia agrícola, onde está sendo desenvolvido um sensor eletrônico para leitura de umidade do solo. A gente vai falar especificamente de algumas aplicações que vêm sendo feitas com esse sensor e em vídeos posteriores a gente vai falar sobre o que é o sensor, como instalar, onde instalar e por que instalar. Pessoal, eu não falei o que é que a gente está usando para confeccionar esse sensor. Basicamente, a figura central desse sensor é a placa Arduino, uma placa de baixo custo que é utilizada para aplicações de hobby e algumas aplicações industriais, tá? Algumas aplicações de automação, corrigindo aí o que falei. Aqui no Laboratório de Instrumentação e Tecnologias Embarcadas do Programa de Engenharia Agrícola da UFRB, a gente vem dando destino a aplicações na agricultura. Vocês vão ver que não é só o sensor de umidade, nós temos termohigrômetro, nós temos data loggers e o Arduino que a gente está utilizando é o ProMini, esse carinha aqui, tá? Não custa muito. A diferença do Arduino Uno é que ele é menor. O intuito de usar ele é para ele caber dentro deste encapsulado. Isso aqui é um encapsulado epóxi, tá? E ele fica nessa região. A gente encapsula a placa porque esse material vai para dentro do solo e vai entrar em contato com água e pode danificar o conteúdo. Ao invés de uma placa como a comum para Arduino, que usa um sensorzinho que tem alumínio na sua ponta de prova e aquilo oxida, a gente usa hastes inoxidáveis, tá? E para falar um pouco da aplicação desses sensores na prática, a gente vai falar com a colega de doutorado Ângela, que está instalando esses sensores no experimento de doutorado dela. Ela vai falar um pouco sobre o que é o experimento dela e como é que está sendo trabalhar com esse sensor. Bom, Ângela, agora é contigo. Bom, gente, como o colega Francisco me apresentou, né? Dentro das linhas de pesquisa do programa aqui em Engenharia Agrícola, eu estou focando na parte dos recursos hídricos. Então, eu estou aplicando a sonda não na parte da agricultura, mas na parte mais hidrológica. Então, a função da sonda no meu experimento vai ser como? Eu tenho uma área que ela está bastante erodida e tem uma área que foi recuperada. Então, o intuito de colocar a sonda de umidade vai ser o quê? Medir a umidade nesse solo que está degradado e no solo que está recuperado. E aí eu vou poder quantificar, em termos de números, como é que a recuperação ela está ajudando a melhorar as características do solo naquela área em específico.
Ó, vocês viram que é versátil, né? Então, tudo que aplicar a coleta de umidade do solo, esse sensor se aplica. E é utilizado em experimentação, então ele passa uma confiabilidade, tá? E aí, Ângela, quando a gente vê esses equipamentos eletrônicos e a gente correlaciona com a agricultura, meio que cria-se um tabu, né? Verdade. É muito difícil, só os privilegiados conseguem montar. Você não teve disciplina de eletrônica na graduação, né? Você vem do curso de agronomia e eu acredito que ao longo de todo o curso você não viu nada de elétrica e eletrônica. Não, nada. Então eu acredito que isso meio que te deu medo na hora de confeccionar essas sondas por achar que talvez fosse difícil. Aí eu pergunto, é difícil confeccionar essas sondas? Não, não é difícil. E até porque quando a gente tem contato com o laboratório, a gente vê que é fácil aprender a manusear, a fazer as soldas, a montar o material, a conhecer os equipamentos. A gente também tem uma disciplina de instrumentação aqui no curso, né, na engenharia agrícola, que a gente aprende o básico dessa eletrônica. Então não é difícil, e convivendo todo dia com isso fica cada dia mais fácil. Inclusive, o sensor, ele surgiu de uma aplicação da disciplina. O professor, ele pediu que a gente desenvolvesse sensores para aplicação na agricultura. E um dos tópicos era desenvolver um sensor de umidade. O princípio até então não existia. Aliás, existia, mas a gente não sabia. E a gente foi buscar, dentro da disciplina, a forma de resolver esse problema. E aí saiu o primeiro protótipo, que foi melhorado pelo professor Lucas Vellani, Dr. Lucas Vellani, que é professor aqui do programa. E Ângela é orientada dele, né, Ângela? Exatamente. E hoje a gente partiu de umas plaquinhas feitas de uma forma bem artesanal, né? E hoje a gente conta com essas daqui, que elas são feitas ela já vem de fábrica, o modelo, né? Depois que ele foi desenvolvido artesanalmente, então elas vêm de fábrica. E é mais fácil ainda de fazer a soldagem dos componentes, cada um no seu cantinho. E aí vocês perguntam, eles falaram sobre a medição, que esse sensor mede, mas como é que faz para coletar os dados? Aqui a gente também desenvolve o Datalog, o coletor de dados, que também usa Arduino, que é essa placa aqui, ó. E o legal dessa placa é porque nela você consegue colocar o cartão de memória. Então você não precisa estar indo todos os dias ao campo coletar dados. Você tem como armazenar esses dados, pegar uma vez por mês, 2 vezes por mês, e assim como for necessário para a sua aplicação. E assim, Ângela, os primeiros resultados de umidade, os primeiros resultados da sonda, da aplicação da sonda, vem trazendo para você bons dados? Sim, vem. Então, a gente mostra que, além de simples, porque é simples a montagem, a placa tem poucos componentes, além de simples de ser montado, ele traz resultados confiáveis na medição. Então, o vídeo basicamente é para falar sobre isso hoje. Vocês vão encontrar no link aí abaixo uma cartilha que ensina como confeccionar, como programar o Arduino. Outra coisa que é um tabu também. É difícil programar? Não. Se tornou difícil a programação? Não. A programação ela é entendível, né? Apesar de eu não sou programadora, eu não tenho tato para isso, mas a partir do momento que você estuda o que você está aplicando, você consegue ler a programação. Então fica mais fácil. Então, ó, você vai aprender a montar, a programar, calibrar e aplicar esse sensor na prática para leitura de umidade. E você, como agrônoma formada, você indicaria para um produtor a aplicação desse sensor para coleta de umidade? Sim, claro. Depois que já está tudo pronto e instalado, é fácil da pessoa manusear ela no dia a dia. Uma pessoa que não tem tanta instrução conseguiria utilizar facilmente? Claro, não tem tanta instrução, mas desde que ele seja instruído inicialmente de como utilizar, com certeza. Então, para aplicação experimental, para aplicação de coletas de dados em bacias,
Para a agricultura, ele é um potencial. Por quê? É um sensor barato em relação aos que existem no mercado. Tá? Uma TDR ela custa mais de 5 mil dólares, se eu não estou enganado. E o custo do sensor ele é mais baixo. Tá? Na cartilha vocês vão encontrar esses dados. Quanto custa para confeccionar. Tá? E com um investimento que você faria em um instrumento mais caro, você colocaria mais sensores no seu campo e teria um manejo de irrigação mais preciso. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deem like aí, compartilha com os colegas que gostam de Arduino, que não gostam de Arduino, mas trabalham com sensores de umidade, para a gente propagar essa ideia. Lembrando que tudo que existe aqui, tudo que a gente está mostrando aqui é aberto. Você pode usar como você quiser. Valeu!